WandaVision chegou ao fim hoje, dia 5 de março de 2021, e eu queria falar sobre essa série aqui no canal, mas eu queria trazer algum vídeo diferente do que os outros canais estavam fazendo. Eu não queria fazer vídeo comentando o final, avaliando o final, pensando no futuro do universo cinematográfico da Marvel, porque eu acho que já tem muita gente falando sobre isso e eu não teria nada de novo para acrescentar além do que já está sendo dito. Então eu pensei em alguns temas diferentes de assuntos relacionados a essa temporada única de WandaVision para falar por aqui. Defini 3 temas para 3 vídeos diferentes e esse é o primeiro desses 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre as referências às sitcoms antigas que WandaVision fez ao longo da sua temporada. As homenagens que WandaVision fez à história da televisão e à história das séries de comédia de forma geral. Só para garantir que a gente está na mesma página, vamos pensar numa definição simples de sitcoms. Sitcoms são séries de comédia ambientadas em contextos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e que normalmente são gravadas ao vivo com uma plateia, mas isso não é regra. São séries de comédia que giram em torno de assuntos do cotidiano. Em WandaVision, a gente sabe que a Wanda usou seus poderes para criar uma realidade paralela como forma de processar, de lidar com o luto, com a perda do Visão, que morreu em Vingadores Guerra Infinita. No episódio 8 da série, a gente descobre que a Wanda adorava assistir sitcoms quando ela era pequena, e que ela fazia isso em família, né, com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão gêmeo. E a gente descobre também que ela estava justamente fazendo isso, assistindo a uma série de comédia com a sua família, quando a sua cidade e a sua casa foram bombardeadas. E com isso, os pais dela morreram e apenas ela e o seu irmão sobreviveram. Ali, antes do bombardeio acontecer, enquanto ela assistia a uma série de comédia, foi o último momento dela de inocência, de felicidade completa, antes de começar a lidar com tudo que ela precisou lidar ao longo da vida. O início dos traumas dela é marcado pela morte dos pais nesse bombardeio, e antes disso acontecer, ela estava assistindo a uma série de comédia. Então, afetivamente, emocionalmente, ela relaciona o ato de assistir a uma série de comédia com inocência e felicidade. Então, por conta dessa relação afetiva, a Wanda insere a realidade que ela cria em WandaVision dentro de cenários parecidos com os cenários de algumas sitcoms famosas. E eu acho que essa contextualização da relação da Wanda com as séries de comédia também serviu como uma oportunidade para os roteiristas e para os produtores da série homenagearem as importantes décadas desse gênero televisivo. Dos 9 episódios da série, 6 episódios incorporam elementos de sitcoms de diferentes décadas. Cada um desses 6 episódios, que são na verdade os episódios 1, 2 e 3, 5, 6 e 7, incorpora uma década da televisão dentro do gênero de séries de comédia. E eu acho que esses episódios incorporam elementos gerais, características gerais desse tipo de produção em cada década, mas também fazem algumas homenagens específicas a algumas séries de TV. Isso vai desde a abertura, que tem em cada um desses 6 episódios, até a música tema escrita pelos compositores da série, também nos comerciais, também nos elementos técnicos, na forma de filmar, na forma de editar, na forma de adicionar efeitos especiais, enfim, em tudo. E aí, ao longo desse vídeo, eu vou comentar as referências específicas que a gente viu em cada um desses 6 episódios que eu mencionei, que contém homenagens a sitcoms de forma geral. O primeiro episódio da série, ele se chama Gravado ao Vivo com Plateia, em português. E ele faz uma homenagem à década de 50. Então, todo o episódio ele é em preto e branco, ele é na proporção 4:3 de tela, e a gente ouve ao longo do episódio as risadas da plateia, que é um elemento muito característico das produções desse período especificamente. E aí esse episódio também faz homenagem a algumas séries específicas, né? A primeira delas eu acho que é I Love Lucy, que é do ano de 1951. Todo o visual e a dinâmica do episódio tem muito de inspiração dessa série. Outras 2 séries que a gente pode sentir uma certa referência são The Honeymooners, que é de 52, e Leave It to the Beaver, de 57. Mas eu acho que a referência mais forte do primeiro episódio
vem da série The Dick Van Dyke Show, que é de 1961. É ali do início da década de 60, mas ainda pode ser pensada como parte desse período, né? E eu falo que essa é a referência principal porque na abertura desse episódio, a gente vê o Visão atravessando o sofá, carregando a Wanda no colo. Essa é uma referência à abertura da série The Dick Van Dyke Show, em que o personagem Rob sempre tropeçava no sofá que ficava no meio da sala durante a abertura da série. Então aqui, como o Visão tem os superpoderes dele, ele passa atravessando o sofá ao invés de tropeçar. Além disso, o design da casa da Wanda e do Visão nesse primeiro episódio, a arquitetura, a decoração da casa é muito similar à casa que era o principal cenário de The Dick Van Dyke Show. Os figurinos da Wanda também parecem ter sido inspirados na série The Donna Reed Show de 1958. A parte técnica do segundo episódio, que é o episódio intitulado Não Mude de Canal, é bastante similar à do primeiro. A gente continua na proporção 4:3, continua no preto e branco e continua também ouvindo as risadas da plateia nos momentos propícios. Uma das primeiras cenas desse episódio é a Wanda e o Visão no quarto, cada um em uma cama de solteiro, não dividindo uma cama como um casal. Existia um código no audiovisual dos Estados Unidos, lá no começo da televisão, que se chamava Código Hays, não sei como é que se pronuncia corretamente, mas era um código que proibia um casal, um homem e uma mulher, dividirem a mesma cama no cinema e na TV. Sabe qual foi a primeira série de televisão norte-americana a colocar um casal dividindo uma cama depois que esse código foi suspenso? A série A Feiticeira, de 1964, que é o principal guia desse segundo episódio. Esse episódio inteiro tem referências a essa série, porque a série A Feiticeira gira em torno de uma bruxa, a Samantha, que tem os seus poderes, mas que tenta agir como se ela fosse uma pessoa normal, que é basicamente o que a Wanda faz no começo da série, nos primeiros episódios da série, e aqui muito forte, né? Tentando convencer os vizinhos de que ela e o Visão são completamente normais. Além disso, a abertura do episódio é bastante similar à abertura de Feiticeira, e também nesse episódio a gente tem um show de mágica. Em A Feiticeira também aconteceu um episódio especial de show de mágica, então tem essas referências. Uma outra série que também faz parte da criação desse episódio é a série Ginny é um Gênio, de 1965. Nessa série, a Ginny também é uma mulher que tem poderes e que tenta parecer normal dentro da sociedade que a cerca. Então essas duas narrativas dessas duas séries são bastante similares e são similares à narrativa da Wanda nesse começo de WandaVision. Então, o segundo episódio, de forma geral, ele homenageia as sitcoms da década de 60. Ele faz uma homenagem às séries de comédia dos anos 60. E aí, no final do segundo episódio, a realidade criada pela Wanda ganha cor. E a gente vai para um terceiro episódio, que ainda é na proporção 4:3, ainda tem as risadas, mas que agora é colorido. E esse terceiro episódio, então, ele vai homenagear, de forma geral, a década de 70. As sitcoms da década de 70, com algumas especificidades. A primeira delas é a série The Mary Tyler Moore Show, de 1970. Quando o logo de WandaVision aparece repetidas vezes em diferentes cores na abertura desse episódio, é uma referência à abertura dessa série, de The Mary Tyler Moore Show, que tem uma estética bem parecida. Uma outra série que também aparece como referência nesse episódio é a série Tudo em Família, de 1971. Eu acho que essa série ela inspira, de certa maneira, o visual da casa, da Wanda e do Visão nesse episódio, e do episódio como um todo. Mas a grande referência, a grande série, a principal série que é homenageada no episódio 3 é a série The Brady Bunch, de 1969, que começa em 69 e aí dura alguns anos dentro da década de 70. Outros momentos da abertura são inspirados nessa série, na abertura dessa série. Essa série também inspirou com certeza a casa da Wanda e do Visão de forma mais ampla. Tem uma cena na abertura, a cena do balanço, que é uma referência a The Brady Bunch. Tem uma cena nesse episódio também onde o Visão tá usando uma boneca para aprender a trocar fralda, que é muito similar à boneca que aparecia na série The Brady Bunch. E a narrativa desse episódio também tem as suas similaridades com a série The Brady Bunch,
porque aqui a Wanda e o Visão eles estão se preparando para começar uma família nada tradicional, já que os dois são seres com poderes, e aí ela tá grávida de uma gravidez nada convencional, e aí de repente ela tem filhos gêmeos que começam a crescer muito rápido. Então tudo isso aqui caracteriza uma configuração familiar inusitada. Em The Brady Bunch, a Carol e o Mike são um casal e cada um dos dois tem 3 filhos separadamente. E eles decidem se casar e criar essa família toda de maneira conjunta. Então também se preparam ali para criar uma família nada tradicional. Então tem essa referência de narrativa e eu acho que faz todo sentido. No 4º episódio, rola uma pausa na programação. A gente para de acompanhar a realidade criada pela Wanda e acompanha por um tempinho a realidade original, a realidade que existe de fato no universo cinematográfico da Marvel, nessa história como um todo. Mas no 5º episódio a gente já volta para dentro da realidade da Wanda e esse 5º episódio ele se chama Em um Episódio Muito Especial. Ele é dedicado à década de 1980. Então aqui a proporção da tela já muda, a gente tem uma tela cheia, mas ainda assim rola uma diferenciação muito grande de qualidade de imagem quando a gente está dentro da realidade da Wanda e quando a gente está fora da realidade dela e na realidade mesmo, original, na realidade real. Nesse episódio a gente tem a mistura de 3 séries e essa mistura ela já aparece logo na abertura. A abertura desse episódio mistura muito claramente Family Ties, de 1982, Full House, de 87 e Growing Pains, de 85. Family Ties eu acho que é a principal homenagem desse episódio. A casa da Wanda e do Visão se parece muito com a casa de Family Ties, a abertura homenageia a série, como eu já falei, aparece um desenho da família ali da Wanda e do Visão para ser colorido, ele começa a ser colorido com a cor vermelha, que também é uma característica da abertura de Family Ties. Mas aí também a gente pode observar algumas coisas de Full House. Na abertura tem um momento em que a Wanda e o Visão e os gêmeos estão fazendo um piquenique, depois eles saem correndo, se divertindo em família, que também é uma clara referência a Full House. E a referência a Full House ela é muito legal porque Full House foi a série que deu o pontapé inicial na carreira da Ashley e da Mary-Kate Olsen, que são as irmãs mais velhas da Elizabeth Olsen, que faz a Wanda. Então, essa é uma metalinguagem e uma referência muito forte, muito significativa, se a gente considerar que foi a série que abriu as portas para essa família entrar no mundo do entretenimento. E por último, a gente tem também umas referências a Growing Pains. Na abertura, a gente vê fotos do elenco quando criança, e essa é uma tática que Growing Pains utilizava na sua abertura. Além disso, os créditos que a Wanda faz aparecer no meio da discussão que ela está tendo com o Visão também parecem os créditos da série Growing Pains. Já o episódio 6, que é o episódio de Halloween, que inclusive se chama um Halloween assustadoramente inédito, faz uma homenagem a apenas uma série. Então até então a gente teve várias homenagens, várias referências, várias coisas para absorver. Nesse episódio a gente tem que prestar atenção nas referências a apenas uma série. Essa série é a série Malcolm in the Middle, que é do ano 2000. A gente pode observar as referências a Malcolm in the Middle na abertura do episódio de novo. Se vocês repararem, nesse episódio, as únicas pessoas, os únicos personagens que quebram a quarta parede, ou seja, que conversam com a câmera diretamente, são os gêmeos, o Billy e o Tommy. Os adultos não, eles só fazem isso no próximo episódio. Na série Malcolm in the Middle, quem quebrava a quarta parede era o Malcolm, que era uma criança, e às vezes os irmãos dele, que também eram mais novos. Os adultos não faziam isso. Então, claro, é uma grande referência. Além disso, a casa da Wanda e do Visão e dos Gêmeos, nesse episódio, foi decorada e personalizada, fazendo também uma homenagem à casa da série Malcolm in the Middle. Malcolm in the Middle é a série que marca a virada de década, né? Então a gente ainda considera que o episódio 6 é uma homenagem à década de 90, e aí o episódio 7 começa a homenagear as séries da década dos anos 2000, né? A partir do início ali dos anos 2000. O 7º episódio ele se chama Derrubando a Quarta Parede, quebrando a quarta parede, que é essa técnica de virar e conversar com a câmera, né?
quando o personagem de fato interage com o público. E a gente tem homenagens muito claras a séries que já são mais conhecidas pra gente, né, pra nossa geração. A quebra da quarta parede é uma coisa muito forte em séries como Modern Family, The Office e Parks and Recreation. E são essas as séries homenageadas aqui. Eu acho que a maior homenagem, ela vem pra Modern Family. Eu acho que a gente tem homenagem sim a The Office e a Parks and Recreation, mas é mais sutil. Já quando o assunto é Modern Family, a gente pode observar semelhanças no logo de WandaVision na abertura desse episódio, parece muito, tem as características, né, do logo de Modern Family. A casa da Wanda e do Visão, de novo, ela sofre uma alteração na sua decoração, e dessa vez ela parece a casa da Claire e do Phil, tanto a sala quanto a cozinha. E o conceito também da série, eu acho que tem muito a ver com esse episódio. Em Modern Family, de novo, a gente acompanha uma família que não é uma família tão tradicional, é uma família moderna, né? É um conceito de família moderno. E se a gente pensar, WandaVision, de novo, é uma família não tradicional de um jeito diferente. Além da homenagem a Modern Family, a gente também pode perceber uma homenagem rápida à série Happy Endings. Tem uma sequência na abertura desse episódio, onde a palavra Wanda aparece em vários lugares. Na abertura de Happy Endings, a gente tinha uma sequência parecida com a palavra Happy. E aí, só pra gente finalizar todas essas referências, tem uma cena no final do episódio, que é a cena onde a gente descobre que a Agnes, a vizinha, na verdade é a Agatha Harkness dos quadrinhos, né? Uma bruxa super poderosa e que mais tarde nos quadrinhos vira uma espécie de mentora para a Wanda. Quando acontece essa revelação, a gente vê que a proporção da tela muda, o que significa que a gente não tá na realidade da Wanda, a gente tá na realidade original, né? Aquilo de fato tá acontecendo e é real. Mas logo depois entra uma musiquinha para apresentar a Agatha. Música essa que ficou na cabeça de todo mundo depois que o episódio foi ao ar. E aí, pra fazer essa apresentação e pra tocar essa música, a gente volta no tempo, né? A gente vai vendo tudo que a Agnes, que a Agatha, fez desde o início da temporada. A gente vai voltando até a década de 60, 70, na homenagem, né? Então, ao preto e branco, quando a realidade da Wanda estava ambientada nesses períodos. E aí aparece ali um logo, enquanto a gente vai ouvindo a música, que é um logo que remete muito a séries como Os Monstros e a Família Addams, que são de 1964. Na verdade, toda essa vibe ali do final faz referência, na minha opinião, e na opinião de outras pessoas na internet que falaram sobre isso, veículos grandes mencionaram isso, faz referência, então, como eu estava dizendo, a essas duas séries que foram lançadas ali na mesma época. Eu peguei todas essas informações de vários veículos de notícias importantes, de várias pesquisas feitas por mim e por outras pessoas na internet. Eu vou deixar todos os links que eu utilizei na descrição desse vídeo, porque eu tentei fazer um vídeo um pouco mais rápido, dinâmico e objetivo, mas tem veículos que fizeram matérias gigantescas comentando cada uma das referências. Então, se você tiver interesse, você pode abrir esses links e ir analisando cena por cena, comentário por comentário, que é bem legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, eu vou postar mais 2 vídeos sobre WandaVision de temas diversos. Eu acho que o segundo sai ainda hoje e o terceiro amanhã, mas vamos ver o que eu consigo fazer aí, tá bem? Se você gostou desse vídeo e puder me deixar um joinha, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, me ajuda muito. É isso, muito obrigada, um beijo grande e até mais!